muitas igrejas podem sofrer sérios prejuízos em relação a informações sobre a saúde mental. Por que eu estou falando isso? Quero destacar aqui alguns motivos. O primeiro, muitos líderes das igrejas, incluindo pastores, missionários, educadoras cristãs, líderes das igrejas locais, atacam a psicologia, atacam pessoas que fazem psicoterapia, cristãos que procuram ajuda psicológica, dizendo que a psicologia é coisa do diabo, depressão é falta de Deus, ansiedade é falta de fé, transtorno mental é coisa do diabo e acontece porque a pessoa está em pecado. Há uma generalização e isso vem causando sérios prejuízos. Eu falo isso como experiência própria, eu sou pastor e sou psicólogo e atendo pacientes cristãos que sofrem esse tipo de discriminação. Então, é muito importante destacar isso. Um outro ponto nesse aspecto é que as bases que essas pessoas usam para defender essas teorias são bases ultrapassadas. Como, por exemplo, às vezes quando eu paro para ouvir essas pessoas, eu observo que elas falam de uma psicologia ultrapassada. Fazem uso de técnicas, intervenções arcaicas, que não se usam mais. Como alguém da saúde vai defender técnicas, intervenções, protocolos que já têm 70, 80 anos, 40 anos, 50 anos? Isso é inadmissível. Mas na maioria das vezes o que eu tenho, o que eu escuto é exatamente isso. Olha, a psicologia é do diabo porque aí cita os nomes dos teóricos. Teóricos da década de 70, 60, 50, da década de 30. Você vai somar, já tem 80 anos, 70 anos. Qual a saúde atualizada, cientificamente comprovada, cientificamente comprometida com atendimento clínico de qualidade, vai defender protocolos, intervenções e técnicas que já têm quase 100 anos? Já tem 80, 60, 70, 80 anos, 50 anos. Impossível, impossível. E é exatamente isso que tem acontecido em muitas igrejas. A outra questão que é muito importante, gente, muito importante. Muitos líderes religiosos não têm formação em nenhuma área da saúde mental, mas querem falar sobre saúde mental nos seus púlpitos, baseado no que outras pessoas falaram. Aí alguém pode perguntar, mas você diz que somente quem tem formação, você quer dizer que somente quem tem formação em saúde mental pode falar sobre saúde mental? Não, não estou falando isso. Porque eu fiz o curso de psicologia, estudei 5 anos na faculdade, já fiz algumas especializações, estágios, trabalho hoje em clínica, atendendo tanto presencialmente como online, e convivi com colegas na faculdade, tive professores, e eu tenho o entendimento que, mesmo existem pessoas com formação acadêmica, com títulos inclusive de mestres e doutores, que não são bons profissionais. Existem profissionais da psicologia que não sabem o que é abordagem psicológica, que não sabem o que é uma área da psicologia, confundem. Pense que a abordagem da psicologia e a área da psicologia são as mesmas coisas. Tem profissionais da psicologia que não sabem o que é psicopatologia. Eu não estou defendendo essa tese. Porque pode ter alguém que diz, eu sou formado em psicologia e eu defendo isso. Eu sou formado em psiquiatria e defendo isso. E todo mundo acredita simplesmente por essa pessoa ter essa formação. Então não é isso que eu estou falando. Eu estou defendendo que é super importante que uma pessoa, para falar sobre saúde mental, tenha uma formação acadêmica séria. Tenha uma formação acadêmica atualizada. Por que eu estou destacando esse ponto? Porque saúde mental não fala somente sobre saúde mental. Porque quando a gente atende um paciente com queixa de depressão, por exemplo, com queixa de ansiedade, a gente não reduz aquele paciente à sua queixa.
ou se já tem um diagnóstico, a gente não reduz o paciente ao seu diagnóstico. Por exemplo, essas últimas semanas, eu venho recebendo muitos pacientes diagnosticados com transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Eu não posso reduzir esses pacientes à bipolaridade. Eu não posso reduzir esses pacientes ao transtorno borderline. O que eu quero dizer com isso? Falar sobre saúde mental não é falar somente sobre transtornos mentais ou sobre a saúde mental em si. Nós temos que pensar em uma abordagem integrativa. Como já falei várias vezes, quem me acompanha sabe. Existem transtornos mentais que são causados por questões cardiológicas, neurológicas, intestinais, hormonais, familiares, sociais. Remédios podem causar transtornos mentais. Há uma série de coisas. Então, para que a gente entenda isso, para que a gente tenha a competência para falar sobre saúde mental, a gente tem que entender todo esse contexto. Tá, pessoal? Então, alguém que usa o púlpito de uma igreja para atacar pessoas que pensam diferentes delas, simplesmente por entender que a psicologia é séria, atualizada, tecnicamente comprovada, baseada em evidências, pode ser um instrumento para abençoar muitos cristãos, isso deve nos chamar a atenção. Tá? Defendo que não devemos provocar nenhum tipo de discórdia, que todo o nosso pensamento deve ser guiado pela ética, pela ciência, pela técnica, e como cristãos, independente do posto, independente da situação, nós temos que sempre, sobretudo, principalmente, almejar a glória de Deus. Tá? Isso é extremamente importante. E nesse cenário eu fico preocupado porque existem muitas pessoas nas igrejas que sofrem com questões emocionais, têm transtornos mentais muitas vezes, mas têm vergonha de falar, mas têm vergonha de admitir. Porque a igreja, muitas vezes, eu não estou falando que são todas as igrejas, algumas igrejas não é um ambiente seguro para falar sobre isso. Porque logo vai ter alguém que vai falar, essa aqui está com depressão, esse aqui está com ansiedade, porque tem a fé fraca, porque está em pecado. Esse não é um ambiente seguro para a igreja. Tá? A igreja tem que ser um ambiente de acolhimento, obviamente um acolhimento bíblico. E outra coisa que eu faço uma distinção, meus irmãos, igreja, o papel da igreja, enquanto educadora, é ensinar a escritura. Eu sempre falo, quem governa a igreja é o ensino da escritura. Eu não estudei psicologia para ser um melhor pastor, para aplicar psicologia na igreja, de forma alguma. Somente a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa única regra de fé e prática. O que eu quero dizer é que a igreja ela precisa dialogar com as ciências e as ciências, dentro dessas ciências, eu quero citar a ciência psicológica, pode sim contribuir muito para muitos e muitos irmãos. Tá? Em relação não somente à saúde mental, mas em todas as áreas das suas vidas. Tá bom, pessoal? Desejo uma excelente semana para vocês e também que Deus abençoe você e sua família.